Agora eu gostaria de convidar o Dr. Rosa Fabri com o seguinte tema: os desafios enfrentados na atuação em processos administrativos disciplinares. Seja bem-vindo, Gabriel. Existem situações processuais que a gente acaba esbarrando como um oficial da polícia ou um encarregado, pode ser um praça também, que é o desconhecimento do direito. No âmbito administrativo, não se exige que aquela pessoa que vai fazer uma apuração seja formada em direito ou tenha qualquer tipo de especialização. Ele pode ser um oficial de polícia, ele pode ser um sargento subtenente, com formação diversa. Às vezes a gente se depara com um oficial que tem formação em medicina e ele está apurando um processo disciplinar. O processo disciplinar ele tem um rito a ser seguido e esse rito está dentro do Estatuto da Polícia Militar, a Lei 7990 de 2001. E aí a gente tem uma certa dificuldade em às vezes demonstrar ou levar o entendimento jurisprudencial atual para dentro do estatuto que já está ultrapassado. Um exemplo fácil, o doutor Lucas citou aqui na lei de drogas, o depoimento é o primeiro, no estatuto da PM também, o depoimento do policial, né, que está sendo acusado de uma transgressão disciplinar, é o primeiro ato. Mesmo com a atualização jurisprudencial, que todo o processo administrativo e criminal seja o interrogatório do acusado último ato, ainda esbarramos em algum momento com encarregados que pensam de forma diversa e quer seguir o estatuto de forma fiel. E aí a gente precisa ter muito jeito, ter muita cautela para demonstrar àquele encarregado que aquele entendimento jurisprudencial, aquele entendimento que inovou o direito precisa ser respeitado também no âmbito administrativo e disciplinar. Quando existe uma possível transgressão disciplinar de um servidor da área de segurança pública, o comandante-geral, a autoridade instaladora, o corregedor-chefe ou até o comandante direto, tomando ciência de um fato que possa ter afrontado o estatuto, ele pode instaurar, dependendo das circunstâncias, um processo disciplinar sumário que vai de uma advertência até uma detenção de 30 dias, ou se for algo tido como mais grave, um processo administrativo disciplinar, que aí ele vai de uma advertência até uma pena capital, que é a pena de demissão do servidor. Quando são casos mais graves, a instituição tem direcionado para comissões formadas, comissões fixas dentro da corredoria, que aí já existe uma apuração mais técnica. São, em tese, já oficiais com longa experiência em carreira e com formação na área jurídica. E ainda assim, em algum momento, podemos encontrar dificuldade com alguns temas. Mais difícil ainda é quando esses oficiais ou esses encarregados são escolhidos aleatoriamente em outras unidades e aí não tem o conhecimento técnico que a gente espera. Então, o desconhecimento das atualizações jurisprudenciais é um grande desafio para o advogado que atua nessa área. A gente precisa transpor uma barreira, muitas vezes até de vaidade, então é uma área muito sensível de se trabalhar, porque você, advogado, diante de um processo administrativo, onde a instituição, quando abre aquele processo, ela já fez um fim, que é uma punição, você levar um outro olhar, você chegar na civil e dizer que a instituição está errada naquela análise, naquela apuração, e de que aquele processo deve ser arquivado. Então, em algum momento, você pode esbarrar com uma vaidade, com um entendimento diferente, e você tem que ter, como eu falei anteriormente, bastante cautela no lidar. Não é uma questão, como processo criminal, que o juiz, às vezes, retorna o entendimento quando você faz uma pontuação, um apontamento de uma nulidade em mesa de audiência. Na polícia, às vezes no processo administrativo, quando você aponta ali uma nulidade ou algo que está violando o
direito do acusado, ainda assim o encarregado diz: não, doutor, mas eu vou fazer, eu vou proceder dessa forma. Você vai constranhar, você não vai brigar, você vai esperar o momento oportuno pela via judicial de recorrer sobre aquele tema, mas naquele momento, se ele entender que ele vai prosseguir daquela forma como diz o estatuto, vai ser feito. E o que resta ao advogado é constranhado para usar em momento posterior. Então, o militar ele é cartesiano. Geralmente ele segue o que está na lei dele, no estatuto dele, embora exista lei federal, o estatuto da OAB, né, que dá algumas prerrogativas para o advogado da atuação, seja administrativa ou criminal. Temos a Constituição com as garantias fundamentais, mas às vezes o militar enxerga o estatuto como um farol e nos dá um pouco de dor de cabeça nessa situação. Aqui eu falei da autoridade instauradora, ele delega, né, a autoridade instauradora delega uma comissão, faz essa apuração. Passe aqui, por favor. Eu vou trazer aqui alguns pontos e destacar alguns casos práticos. Um ponto é a imparcialidade. O estatuto diz que a comissão ela tem que ser imparcial. Não deve ter ali o encarregado ou a comissão qualquer relação de parentesco, amizade, proximidade com o acusado. E aí eu tenho um caso concreto do policial Soldado Magite. Soldado Magite, ele está sendo acusado pela instituição de estar fazendo pico na época da eleição. E aí ele estava no interior e foi conduzido à unidade, naquele local, apresentando ao comandante da unidade, na presença de 3 oficiais, subcomandante, mais 2 oficiais fazia parte do staff do major. E aí o major fez a informação e mandou para a corregedoria geral. A corregedoria estava ocupado e nomeou como comissão os 3 oficiais que estavam dentro da sala com o comandante. E aí qual o desafio? Sem brigar, sem se dispor, explicar à comissão que ela não pode processar, que ela não pode fazer a apuração daquele processo. Aí eu falei com o capitão, fiz a petição, pedi, quando eu vejo uma certa barreira, que não foi o caso, se eu vejo que aquele oficial não conhece ou não é da área jurídica, eu falo, busque informação para a corregedoria, peça informações da corregedoria, busque orientação para a corregedoria geral. Mas o senhor, capitão, não que o senhor tenha nenhum interesse, eu sei que o senhor não tem interesse em prejudicá-lo, mas fica prejudicado, porque no dia dos fatos que ele foi conduzido, o senhor estava na sala com o major. E o senhor ouviu, o senhor participou daquele ato de condução dele. Ele não foi preso em flagrante, porque não tinha nenhuma irregularidade, mas o outro policial que estava também com ele foi conduzido. Então o senhor já está contaminado com uma visão diferente do que vai estar nos autos. A corregedoria, a petição, eu pedi que fosse apresentado ao corregedor-chefe para que ele fizesse essa análise, ainda não tive muito retorno. Então, a imparcialidade é extremamente importante na condução dos processos, que é difícil, porque um fato que acontece dentro da instituição, todo mundo fica sabendo e forma o seu juízo de valor. Então, dificilmente a gente vai ter uma comissão isenta totalmente, que não conheça aquele fato que está sendo discutido. Outro fato de maior dificuldade são as nulidades processuais. Quando você verifica uma nulidade, e aí esse fato que eu trouxe inicialmente dos oficiais da instituição ou os encarregados desconhecerem o direito ou a jurisprudência, isso não é uma crítica aos encarregados, isso é uma questão organizacional da instituição, que acredita e entende que aquele oficial, pela formação dele de academia, do seu superior hierárquico, tem o condão de analisar uma transgressão administrativa. Até tem, mas se for estritamente na questão administrativa. Quando você parte para questões jurídicas específicas, aí esse encarregado necessita, carece de
de um conhecimento jurídico mais aprofundado. Um exemplo aqui, as provas ilícitas. Nós atuamos em uma sequência de PACs que foi instaurada recentemente. A Polícia Militar, ela publicou uma portaria que proibia os policiais de fazerem publicações nas redes sociais de qualquer forma que levasse à imagem institucional ou denotasse que ele era policial militar. E aí, com base nessa portaria, foi instaurado vários processos administrativos para alguns policiais. E aí nós tivemos o fato análogo com diversos clientes. E aí foi o que nós fizemos. O advogado hoje ele não pode trabalhar somente com o direito, ele precisa ser multidisciplinar, trazer a defesa, uma defesa multidisciplinar, com pessoas especialistas em cada área para cada fato, né, correspondente. E nós trouxemos aos autos um perito digital, um perito especialista em prova digital. E aí pegamos a polícia, o que foi que fez? Extraiu do Instagram dos policiais as imagens, não respeitou a cadeia de custódia, pegou essas imagens e depositou num CD e foi instaurado o processo com um relatório de mídia associado. E aí eu passei tudo isso para o perito digital, ele fez um relatório minucioso, apontando cada erro que a corregedoria cometeu naquela extração daqueles dados e que não tinha como demonstrar, como comprovar que aquelas imagens eram do Instagram que foi publicada naquele dia, naquela data que a corregedoria estava indicando na portaria de instalação. E aí, vocês vão notar o quanto o desconhecimento da parte jurídica oscila os entendimentos dentro da própria instituição. Embora a corregedoria já tenha feito alguns treinamentos de cadeia de custódia da prova e tal, mas isso ainda não alcançou todos os oficiais e pessoas que estão aptas a apurar um processo administrativo. Nesse caso específico das provas ilícitas, nós levamos, o perito fez um relatório de todas as imagens, a gente ainda levou ele como testemunha para o processo. Para quê? Para que ele tecnicamente explicasse àqueles 3 oficiais que aquela prova não servia para eles opinarem quanto à punição ou não daquele policial. Que eles não deveriam se basear naquelas provas da análise do processo, por serem provas ilícitas. E aí, 3 comissões que a gente fez essa atuação, 3 não, 4. Uma comissão, um oficial bastante interessado na temática, foi estudar, pesquisar. Ele não é formado em direito, mas ele pesquisa muito. E ele chegou à conclusão de que aquelas provas não poderiam ser elaboradas no momento da análise dele ou serem provas ilícitas. As comissões ainda tiveram cuidado de mandar periciar, né? Mandaram para o DPT para fazer a perícia e o DPT corroborou o que a gente tinha demonstrado, que não tinha como rastrear aquela prova digital, dizer que aquela prova realmente tinha sido extraída do Instagram dos policiais acusados. Então, uma comissão entendeu que não dava para fazer o julgamento com base nessas provas e pediu o arquivamento. Uma segunda comissão entendeu que, embora as provas fossem imprestáveis, mas que o policial cometeu a transgressão e expor a imagem institucional e tem contradição. No mesmo momento que ele disse que aquela prova é emprestável, ele se baseia nessa prova para poder opinar por uma punição que não seja demissão, mas uma punição de detenção. Ele faz esse opinativo. E o outro processo, a comissão tinha um médico, um engenheiro e outros não lembro a formação, mas também esse aí, somente com base no depoimento, o perito digital sentou lá, até antes de iniciar a oitiva dele, ele fez uma explanação, muito boa, muito técnica e muito minuciosa de como a instituição errou. Então, aqueles oficiais não tinham como avançar com aquela prova. Outra coisa difícil de explicar às comissões é a ausência de justa causa. Essa mesma comissão do processo que pediu arquivamento, quando foi ainda na defesa prévia, a gente pediu a justa causa que desentranhasse essas
provas ilícitas, e aí, a partir dali, o processo não tinha nada para ter condições de prosseguir. E o capitão me disse: doutor, eu entendo, mas eu vou prosseguir, porque se eu mandar isso aqui para a corregedoria, eles vão mandar eu prosseguir de toda forma. Então, vamos deixar para discutir isso nas alegações finais. E discutir nas alegações finais. Mas eles ultrapassam algumas barreiras jurídicas por conta dessa ausência, às vezes, do desconhecimento. Esse aqui também foi um caso prático que nós atuamos. Um policial militar, ele sofria de transtorno psiquiátrico, tinha relatório médico da própria instituição. Ele, na época, estava fazendo uso abusivo de álcool e foi, por muitas vezes, afastado do serviço, apresentado à junta militar. E aí o comandante dele estava no bairro. E o estatuto, ele, no artigo 78, ele diz que quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão procura a autoridade competente que ele seja submetido a exame pela junta médica oficial. Certo? Tem um psiquiatra e emite um relatório. Enquanto isso aqui segue o mesmo procedimento do processo penal. O processo ficaria suspenso. Só que a instituição, ignorando isso, foi uma série de absurdos nesse processo dele. Inclusive, um oficial saiu de férias e a comissão ainda se encontrou e se prosseguiram com a apuração. Demitiu ele. Aí, quando demitiu, a gente pegou o processo, foi até o judiciário. É outra barreira também que a gente tem em atuação aqui na Bahia, que a auditoria só conta com um juiz que já tem um entendimento firmado sobre as questões de legalidade. A gente não consegue ultrapassar essa barreira, porque... E aí nós conseguimos, no segundo grau, anular a decisão do juiz da auditoria, porque ele não enfrentou algumas questões que a gente tinha na defesa, na petição inicial, e aí o tribunal mandou retornar ao primeiro grau para que fosse feito o processamento de forma respeitando a contraditória com a defesa. Mas a polícia ultrapassou, a própria polícia às vezes se desrespeita o estatuto dela mesma, por conveniência. Né? E aí demitiu o Cláudio, a gente está na fase ainda, o Estado está recorrendo do processo ainda voltando na primeira fase. Passa aqui, por favor. E aqui foi um caso mais recente que a gente conseguiu uma vitória expressiva no tribunal. O policial Alexandre, conhecido como Tiago, ele sofreu uma punição no processo disciplinar sumário, de uma punição de 15 dias, dada pelo antigo comandante-geral da polícia. Ele foi acusado de ter publicado nas suas redes sociais uma propaganda político-partidária. O governo federal anterior lançou uma campanha para os policiais militares, uma campanha de aquisição de imóveis habitacional, um programa habitacional. E pegaram a foto dele e fizeram um card aqui na Bahia, dele de mais dois, um bombeiro e um outro policial. E esse card começou a rodar nas redes sociais, mas não foi publicado na rede social dele. E aí foi feita uma apuração, e aí ficou demonstrado nos autos que ele não postou, não repostou e não cedeu a imagem dele para que ninguém fizesse o carro de publicação. Simplesmente era uma foto que tinha no Instagram dele, alguém retirou lá e fez esse carro, mas sem o conhecimento dele. E aí o encarregado pediu o arquivamento, porque não existia prova nos autos que demonstrasse que ele cometeu alguma transgressão. O comandante-geral, contrariando o entendimento, o relatório do encarregado, ele aplicou uma punição de 15 dias. Temos duas questões aí que foram discutidas nessa punição dele. Primeiro, feriu a legalidade, o ato do comandante-geral feriu a legalidade. Eu vou ler aqui para vocês o que ele diz esse artigo. E segundo plano, ainda que ele quisesse punir, ele deveria punir com a advertência, porque o policial ele não tinha nenhum histórico de transgressão, não era incidente. E aí o artigo 53 e 54 do Estatuto também fala sobre a natureza da transgressão, se ele já era incidente ou não. No caso de não ser incidente, o Estatuto diz que aplique-se a advertência. E aí o plano geral extrapola qualquer proporcionalidade entre o segundo ponto e
existiu no judiciário, ele aplicou uma punição com 15 dias de detenção. O outro policial que confessou que recustou levou os mesmos 15 dias. Então, houve uma punição desarrazoada. E aqui a primeira violação é o julgamento acatará ordinariamente o relatório da comissão, salvo ao contrário da proposal. O comandante-geral, ele está restrito a aplicar isso aqui. É claro, se o relatório do encarregado pedisse arquivamento, mas tivesse prova nos autos de que ele cometeu a transgressão, nesse caso especificamente, é uma exceção. Aí o comandante-geral poderia discordar do relatório e aplicar a punição. Quando o relatório contrariar as evidências dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, a execução motivar o ato dele, discordar das conclusões do colegiado e, fundamentadamente, com base nas provas em graus, agravar a penalidade proposta, abrandar ou isentar o policial de responsabilidade. Isso aqui foi o PDS, que eu botei para mas foi o PDS de Lázaro Alexandre. E aí nós vamos discutir isso na auditoria militar e o juiz tem o entendimento de que ele lá dentro o mérito, que o comandante-geral seguiu o estatuto, e aí perdemos aquela ação no primeiro grau, recorremos ao Tribunal de Justiça e de forma unânime entenderam os desembargadores que a punição foi ilegal por ter desrespeitado justamente o artigo 37, parágrafo 1º. E eu pesquisando eu vi que tem vários julgamentos do Tribunal de Justiça nesse sentido, anulando punições que são ou excessivas ou quando não respeitam o artigo 87. A instrução processual administrativa ela tem no artigo 81 do próprio Estatuto o respeito ao contraditório com a defesa. Está escrito lá, né? E aqui no parte também que nós atuamos, um policial militar, inclusive de minha turma policial, qual eu conheço o cara ainda, foi preso com uma arma de fogo, e aí teve uma repercussão na cidade, essa situação chegou ao comandante-geral, o comandante-geral determinou que fosse instaurado o PAD. Foi formada uma comissão especial para apurar esse PAD dele, e daí nós já tínhamos a ideia de que se atropelaria alguns procedimentos, que se atropelaria a legalidade em busca de um fim. O processo dele, se não fosse algumas ações defensivas, terminaria em um mês. Viajei para o interior para poder fazer essa instrução dele, e aí durante a instrução rotina de testemunhas, eu sabia que o testemunha estava mentindo, eu acabei exaurindo o máximo possível a instrução, a oitiva dele, a inquirição. Posteriormente, quando foi o exercício de defesa, a comissão, na pessoa do presidente da comissão, começou a indeferir algumas perguntas e eu questionar. Indeferir algumas perguntas e eu questionar. Para poder, em algum outro momento judicial, eu fazer essas indagações sobre essas violações. E aí eu requisitei, a gente tem defesa prévia, alguns documentos da companhia da unidade, relatório de serviço e tal. E a comissão não forneceu esses documentos, nem requereu da unidade. E aí eu cheguei ao ponto de fazer uma petição, reiterando no dia que a presidente marcou a ação de julgamento, eu fiz uma petição para o corregedor-chefe pedindo que fosse dado o direito à defesa de ter essa documentação. E aí o corregedor-chefe manteve o entendimento ali da encarregada, da presidente, que aqueles pedidos eram meramente protelatórios. Com base nisso, prosseguiu o PAD e o policial foi demitido. Mas todas as ilegalidades que não foram respeitadas pelo contraditório foram constadas em ato para futuramente uma ação judicial. Tem uma carta na manga nesse processo só para online, eu posso falar. Então, assim, para fechar, quais são os desafios que o advogado encontra na atuação administrativa? Ele tem que, nessa ideia, você não pode
se emocionar e sair da atuação técnica, abandonar a cordialidade, o respeito, né? Você tem que ser técnico em tudo que você faz, até para que você tenha uma receptividade e um respeito de quem está do lado. O conhecimento que você está fazendo, se propõe a fazer, não dá para se aventurar numa área tão específica como essa. Você precisa conhecer o estatuto, principalmente, né, a legislação, conhecer como advogado, os direitos que o advogado tem naquela atuação, também para não ter sua atuação violada. Sabedoria, firmeza e estratégia. Você tem que ir para o processo administrativo com uma estratégia muito bem definida ou reajustar durante o curso do processo. Por quê? Como eu falei no início, isso aí o professor Aras fala no curso dele de processo administrativo. A administração pública jamais vai instaurar um processo sem o fim de punir o servidor. Toda vez que ela faz um processo disciplinar, ela tem um único objetivo, que é a punição. Você precisa tirar leite de pedra. E muitas vezes leite de pedra você tira questões de nulidades, uma estratégia que você adota para conseguir ter o êxito. Ontem eu fiz uma petição, já no final do dia, a gente tinha terminado isso aqui, eu vou citar para vocês. O inquérito, um policial foi intimado para comparecer a uma audiência de reconhecimento, ainda em inquérito policial militar. Um indivíduo que foi preso reclamou que a facção agrediu e tinha furtado a corrente dele durante uma prisão da audiência de custódia de relator. Isso o Ministério pediu que a corregedoria apurasse. O capitão terminou o inquérito e mandou para a corregedoria baixa diligência, mandando fazer um reconhecimento de pessoas com os policiais. Eu mantive contato com o capitão, fiz uma petição dizendo que o policial não tinha interesse em participar daquele ato, porque embora houvesse o chamamento da instituição, aquilo não configuraria crime militar e nem transgressão disciplinar, porque ele tem o direito, o princípio da não autoincriminação. Então ele não era obrigado a participar e não tinha interesse. E ainda para não ofender, eu ainda disse que não seja tido ou entendido como culpa ou que ele queira se eximir de qualquer situação, mas basicamente para evitar o constrangimento ou até as falsas memórias do rapaz que vai reconhecer. Porque no momento que ele é colocado diante de uma pessoa investigada como sendo o autor daquele fato contra ele, naturalmente, por questões psicológicas, ele pode ser induzido a reconhecer erroneamente uma pessoa. Então, eu disse ao capitão que ele não iria participar. O capitão não tinha um conhecimento jurídico. O que foi que ele fez? Acertadamente, mandou em contato com a corregedoria. A corregedoria então cancelou a audiência. Quero agradecer a oportunidade, né, de falar com vocês. Agradecer aos que estão aí online. Quem tiver qualquer dúvida ou quiser estender mais a conversa, só manter contato pelo Instagram. Robson Amorim, vocês podem procurar no aplicativo e a gente conversa mais um pouco sobre o tema. Agradeço a oportunidade mais uma vez e boa tarde.